Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, aqui nos Estados Unidos, aguardando pacientemente, como todos os outros brasileiros de bem, dentro ou fora do fazendão, que o satânico psicopata golpista dê 24 horas para que a mulher dele, a dona Vivi, explique esse contrato fabuloso de 129 milhões de reais com o Banco Master. Agora, falando sério, o maior ladrão da história do Brasil, a alma mais honesta. O energúmeno, a besta quadrada, grande economista. O satânico psicopata, o verdadeiro golpista, herói da democracia. Felipe Santos Silva, a mulher do ano, de acordo com a revista Marie Claire do grupo Globo Lixo. Não tem como fugir, né? Esse fazendão chamado Brasil é um verdadeiro hospício. A semana termina da pior forma, com um dia totalmente desanimador, de uma perplexidade insuperável. Um dia que viverá na infâmia, para quem tenta reverter, dia após dia, as condições de criminalidade explícita em vigor no fazendão. Esta sexta-feira é melancólica, para dizer o mínimo, para quem esperava que o tio Sam mantivesse a pressão sobre o marginal psicopata que se auto-intitula juiz, um indivíduo que muitos consideram o maior caso de sucesso da tática de infiltração de criminosos no poder judiciário, e não apenas mantivesse a pressão, mas aumentasse esta pressão, tascando as sanções da Lei Global Magnitsky sobre os outros meliantes togados que integram o Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Podres Poderes. Os Estados Unidos recuaram. O presidente Donald Trump e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, retiraram as sanções contra o censurador-chefe do fazendão. É inacreditável. O Tesouro dos Estados Unidos acabou de revogar todas as sanções impostas ao satânico psicopata golpista e à mulher dele, pouco mais de 5 meses depois da aplicação das sanções com base na campanha opressiva de censura e de detenções arbitrárias. É preciso ter em mente sempre que este sujeito é o proto-ditador do fazendão que não tem freios e não para de causar prejuízos à sociedade, congelando bens, invadindo casas, criando prisioneiros políticos e forçando as big techs a apagarem os críticos, inclusive os norte-americanos, como eu. Tudo isso enquanto acelera o julgamento do fantasioso golpe imputado a Jair Highlander Bolsonaro. Este é um verdadeiro soco na boca do estômago para o movimento contra o autoritarismo no fazendão e um tapa na cara de cada cidadão de bem que não tolera mais o reino da criminalidade oficial. Retirar as sanções é como devolver as chaves ao carcereiro, incentivando mais invasões e apagões em plataformas como o X. A liberdade de expressão no fazendão acabou de se curvar e agora, pelo visto, o mundo assistirá ao seu colapso. Durante todo esse tempo, o distinto público e a politicalha que finge representá-lo não se insurgiu com força, com a violência, com a determinação necessárias para conter os abusos praticados por este indivíduo e toda a quadrilha criminosa à qual ele pertence, esperando que a solução viria de fora, já que El Rei estava definitivamente comprometido, fazia parte da gangue.
No fim das contas, é como dizia meu pai: cada povo tem o governo que merece. Esta foi uma sexta-feira verdadeiramente lamentável, uma vergonha, ou, como se diz aqui nos Estados Unidos, it's a shame. De qualquer forma, o brasileiro vai acabar aprendendo. Se não for por amor, será pela dor. É uma regra básica da evolução humana. No Space Liberdade, o deputado Carlos Jordi parece ter começado a abrir os olhinhos para a realidade. Depois de criticar Donald Trump, dizendo que ele banalizou a lei Magnitsky porque não existe ex-violador de direitos humanos, Carlos Jordi reconhece que os descansados da oposição do Fazendão colocaram as esperanças, segundo ele, em alguém que só queria negociar. Uma grande decepção com o presidente norte-americano e uma enorme lição para os brasileiros. Abre aspas. Não terceirizemos a nossa responsabilidade. Fecha aspas. Talvez a frase mais importante que Carlos Jordi já tenha pronunciado na vida inteira dele. Pois é, como o CL News sempre falou, quem precisa levantar o traseiro da poltrona e sair em defesa dos seus interesses é o brasileiro, da maneira que for necessário, com paus, pedras, casca de banana, com o que for. Ficar assistindo a bandidagem agindo sem reagir é o pior para todo mundo. E depois, não adianta chorar. Aliás, o satânico psicopata, o verdadeiro golpista, agora vitaminado com o lamentável recuo dos Estados Unidos, não se deu por vencido. O doente mental enfrentou o covil dos 513 picaretas e determinou na marra a perda imediata do mandato da deputada Carla Zambelli. A Câmara rejeitou a cassação de Carla Zambelli por insuficiência de votos na madrugada de ontem. Eram necessários pelo menos 257 votos a favor do relatório do deputado Cláudio Cajado, que recomendava a perda do mandato. No entanto, o parecer recebeu apenas 217 votos favoráveis, com 170 contrários e 10 abstenções. O corrupto homúnculo paraibano arquivou o caso e a pseudo-oposição ataca o satânico psicopata golpista após a ordem para caçar Zambelli na marra, dizendo que o Congresso está de joelhos. O doente mental, em mais um ataque de ilegalidade explícita, considerou nula a decisão da Câmara que manteve o mandato da deputada presa na Alemanha. Agora, você já parou para pensar como é que seria se o Brasil fosse uma horta? Este vídeo responde. Se o Brasil fosse uma grande horta, imagina, o comando das Forças Armadas sentido seria essa melancia aqui. Verde por fora, vermelho por dentro. Bom, qualquer semelhança é mera coincidência. Quando você mais precisa, ó, fogem, saem correndo, se omitem, fingem que não é com eles. Agora vamos fazer o seguinte, vamos legislar. O nosso Congresso seria esse cacho de banana aqui. Comandado por esses dois bananões aqui. Hoje o Hugo Mota é o Columbre. Não se impõe, tem medo de tudo, rabo preso, só fica pendurado. Eu nem sei o que estão fazendo lá. Mas meu avô dizia que bananeira que já deu cacho, a gente corta. E o ano que vem a gente vai cortar isso aí. O STF seria o quê? Na nossa horta seria um espantalho. Era para proteger, mas está aqui para quê? Para botar medo. Ele acusa, julga, executa, prende, solta. Ele não planta, não colhe, não produz nada, mas manda em tudo. É uma vergonha. Poste mijando no cachorro, não é verdade? Bom, vamos para o executivo? Vai piorar. No executivo seria essa praga aqui. A praga acaba com a horta inteira, por onde passa leva tudo. É rombo, escândalo, superfaturamento, corrupção para todo lado. E nunca tem fim, é só ladeira abaixo. O Brasil virou isso. Melancia fardada, banana passada, mole demais. Espantalho mandando em tudo, mais que o fazendeiro. E uma praga que não para de destruir a lavoura. Eu volto a lembrar a você, em meio a todo esse desânimo, a respeito de uma ajuda super necessária, fundamental para a existência desse noticiário.
Eu peço que você contribua com regularidade, enviando o que puder, o que quiser, não importa o valor. Os números do Pix estão na descrição deste vídeo. A polícia faz uma busca pelo líder da facção narcoterrorista Comando Vermelho e outros 43 em uma nova mega operação no Rio de Janeiro. A ação pretende frear a expansão territorial da facção criminosa e reforçar a presença do governo em regiões dominadas por grupos armados. Mais de 1.000 agentes foram mobilizados e logo na chegada enfrentaram forte resistência quando os criminosos abriram fogo e queimaram veículos na tentativa de bloquear o avanço das tropas. A Polícia Federal está aprimorando o controle migratório em Foz do Iguaçu, no Paraná, a partir da previsão de alta no fluxo de estrangeiros. A abertura da ponte da integração, que fará a segunda ligação entre Brasil e Paraguai, deve marcar o início dessa modernização. O chefe do Núcleo de Migração da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, Nelson César Machado Júnior, explicou que o Fazendão está avançando na digitalização dos processos de entrada e saída. A Coca-Cola anunciou um brasileiro como o novo CEO. Henrique Brown assume a direção da empresa norte-americana a partir de 31 de março. Ele é o atual vice-presidente executivo e foi nomeado diretor de operações neste ano. Embora tenha nascido na Califórnia, o novo CEO foi criado no Fazendão e possui um bacharelado em engenharia agrícola pela UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, um mestrado em ciências pela Universidade Estadual de Michigan e um MBA pela Universidade Estadual da Geórgia. Aqui nos Estados Unidos, a controvérsia da hora é em torno de uma ex-garçonete picareta de Nova York que virou deputada democrata e é metida a ultra-radical de esquerda, sempre contra as elites, blá, blá, blá. Alexandria Ocasio-Cortez, essa figurinha aí da imagem ao lado, gastou quase $50 mil com hotéis e refeições em Porto Rico, além de alugar um local em San Juan, onde ela foi filmada dançando num show musical. Ao mesmo tempo, Alexandria Ocasio-Cortez denunciava nas redes sociais a elitização que ocorria na ilha, de onde se conclui que essa figurinha é a proverbial comunista de iPhone. Semana praticamente encerrada de maneira muito triste e essa edição do CL News está quase terminando. E mais uma coisinha. De vez em quando eu fico pensando, não vale a pena votar em político algum para presidente em 2026, nem mesmo em Jair Highlander Bolsonaro. Especialmente depois que a Bete Cuscuz, dona do maior cabaré do Piauí, com filial em Fortaleza, se lançou candidata e tem tudo para botar a casa em ordem. Afinal de contas, como ela mesma diz, de zona do meretrício ela entende. Até a semana que vem.